Graças a Deus para a igreja, amém? Motivo de muita alegria, mas o culto nós podemos estarmos na presença do nosso Deus. Que Deus hoje venha falar aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações, assim como Ele já falou no momento do louvor, da oferta. Eu creio que Deus vai falar um pouco mais a respeito dessa palavra nos nossos corações, amém? Glória a Deus. Irmãos, convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 1 até o 17. Êxodo quer dizer saída do povo do Egito, sentido a terra que Deus prometeu. Todos acharam? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 33, versículo de número 1 até o versículo de número 17. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus, e os heteus e os fariseus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, disse aos filhos de Israel: Povo obstinado é, se em um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe toda a congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de fogo, a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava da meio da tenda. E Moisés disse ao povo: Eis que tu me dizes. Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não fazes subir a quem has de enviar por nós. E tu disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora
que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que este povo é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andar conosco e separado seremos? Eu e o teu povo, de todo o povo criado sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém? A igreja pode se sentar. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: não percam a presença de Deus. Antes de nós falarmos um pouco a respeito desse texto, nós iremos estar falando a respeito do nosso personagem desta noite. E o nosso personagem é Moisés, um homem que desde o seu nascimento Deus mostrou e provou que era com ele, que era na vida dele. Quando Moisés ele nasceu no Egito, havia um decreto de Faraó que todo menino que nascesse, sendo ele hebreu, era para as parteiras matarem os hebreus, os meninos, assim que eles nascessem. Se as mulheres hebreias tivessem em seu parto meninas, elas poderiam viver, mas se nascessem homens, elas teriam que matar os meninos, sendo eles hebreus. Só que as parteiras, elas eram tementes a Deus, e elas não matavam ali os meninos hebreus, mas elas os conservavam com vida, conservavam os meninos vivos. E Faraó então, vendo que os meninos, ao invés de ser dissipados, eles se multiplicavam sobre a face da terra, eles aumentavam. Faraó então vai lá, chama as parteiras e diz para elas assim: por que vocês estão guardando os povos hebreus, os meninos que nascem, com vidas, ao invés de vocês matá-los, como é a ordem aqui no Egito? As parteiras então, temente a Deus, elas respondem para Faraó: olha, Faraó, as mulheres hebreias, elas não são como as mulheres egípcias. Quando nós vamos ajudar elas em seus partos, quando nós chegamos lá, elas já deram alguns aos seus filhos. Então o Faraó então vem com uma nova ordem para o seu povo, dizendo assim: olha, todo menino hebreu que vocês verem, todos os meninos hebreus que nascerem, vocês peguem esses meninos e joguem, lancem eles no rio, para que eles possam morrer. Se for menina, deixe viver, mas se for homem hebreu, mate esse menino, não deixe esse menino crescer. E Moisés então, ao nascer, os pais de Moisés, ele consegue então esconder Moisés por 3 meses. E quando os seus pais não conseguiram mais esconder Moisés, porque Faraó estava incessantemente tentando acabar com os meninos, buscando os meninos hebreus para eliminar ali no Egito, os seus pais não conseguiram mais esconder Moisés. Seus pais então pegam um cesto e eles colocam um betume em volta do cesto, que é uma espécie de bicho, para impermeabilizar o cesto, para que a água não venha entrar dentro do cesto e matar o menino Moisés. Eles pegam o cesto, então eles colocam à beira do rio, junto aos juncos, Os juncos são aqueles matos que ficam ali nas bordas dos rios. Eles colocam ali Moisés dentro daquele cesto, e ali diz a história então que a filha de Faraó, ela desce então com as suas donzelas para ali se banhar no rio, para tomar ali o seu banho diário. E as donzelas então começam a passear ao redor dos rios, à beira do rio, e ali então elas veem um cesto e veem Moisés dentro do cesto. E ali então elas relatam para a filha de Faraó, falam: olha, nós passamos ali pela borda dos rios e lá tem um cesto, ali tem uma criança lá dentro.
E diz a história que a filha de Faraó, então, ela se comoveu de íntima compaixão pela vida de Moisés, pela vida daquela criança. Mas ela sabia que Moisés era um hebreu, e ela não podia chegar então com aquela criança em sua casa. O seu pai tinha dado uma ordem que todo hebreu tinha que morrer, ele sendo criança. Então ela não podia chegar com Moisés em sua casa. Então a irmã de Moisés, ela fica ali observando toda aquela cena. Ela chega até a filha de Faraó e ela diz assim: olha, você quer que eu vou até a tenda dos hebreus e aí eu chamo uma hebreia para tomar conta da criança para você? E a filha de Faraó, então, ela concorda com a ideia. E a irmã de Moisés, ela vai então até a mãe de Moisés. E aí então ela chega, traz a mãe de Moisés para falar com a filha de Faraó. Ali eles combinam, né? A filha de Faraó falou assim: você toma conta dessa criança para mim, não sabendo que ela era a mãe da própria criança. Você toma conta dessa criança para mim, eu pago para você, você toma conta, você cuida dela para mim. Então eles entraram no acordo e a própria mãe de Moisés acaba tomando conta do seu próprio filho para a filha de Faraó. E diz a história então que Moisés, então, ele começa então a crescer. E quando ele cresce, a mãe de Moisés então entrega o seu próprio filho para a filha de Faraó, porque ali o período já tinha passado. E a filha de Faraó então o adota Moisés como seu filho. E Moisés então ele cresce ali no Egito, aprende ali toda a cultura egípcia. E ali Moisés agora já é grande, né? E de repente Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu, povo do seu próprio povo. Moisés vai então e acaba matando esse egípcio. E ele pega esse egípcio, ele enterra o corpo dele na areia. Ele pensa que ninguém viu essa cena. E aí ele fica tranquilo, fica calmo, fica paciente. Quando no outro dia, ele vê dois irmãos dele brigando, dois hebreus discutindo. E aí ele fala assim: irmãos, por que vocês estão brigando entre vocês? Vocês são irmãos? E os hebreus chegam para Moisés e falam assim: quem foi que te colocou no juízo por nós? Você vai fazer por nós o que você fez com o hebreu ontem? Que você matou ele, você enterrou o corpo dele na areia? E Moisés então fica com medo, porque o povo então já sabia que ele já tinha assassinado ali um egípcio, escondido o corpo dele na areia. Então Moisés então ele foge para Midian. E diz a história que quando aconteceu esse fato, Moisés aqui já estava com 40 anos de idade. Ele foge então para Midian. E chegando em Midian, ele se casa, ele tem mais 2 filhos. E ali Moisés passa mais 40 anos ali em Midian, casado, trabalhando para o seu sogro, cuidando ali dos animais do seu sogro. E Moisés, passado dos 40 anos, Moisés agora já está com 80 anos de idade. E isso mostra para mim e para você que não existe idade para sentir a presença de Deus. Moisés, com 80 anos de idade, ele vê a presença de Deus acontecer em sua vida. Diz a história que ele estava apacentando o rebanho de seu sogro, e de repente ele olha para o monte, perto do monte, um monte chamado Monte de Deus, que é reconhecido como o Monte Horebe. Moisés olha para aquele monte e de repente aparece o anjo do Senhor, no meio de uma sarça pegando fogo, uma sarça ardente. Moisés repara que aquela sarça ardente está pegando fogo, mas a sarça não está se consumindo. Moisés então fala assim: eu vou ver o que está acontecendo com aquela sarça. Eu tenho que ver aquele sobrenatural que está acontecendo.
E se você olhar lá em Êxodo, capítulo 3, você vê que o anjo do Senhor ele está escrito com a letra maiúscula. E todas as vezes que nós olharmos e lermos a Bíblia e estiver escrito o anjo do Senhor com a letra maiúscula, quer dizer que é o próprio Deus se manifestando para o homem. Então era o próprio Deus que estava na sarça ardente querendo falar com Moisés, querendo que Moisés venha sentir a presença do Senhor. E Moisés não olha para a sarça pegando fogo, queimando, né? Mas a sarça não se consumia. Moisés então se vira para ir em direção à sarça e de repente ele ouve uma voz de dentro da sarça dizendo assim: Moisés, 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 respondeste-me aqui. E Deus então diz para Moisés: não te chegue para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Deus estava dizendo para Moisés: era Moisés, tire as sandálias dos seus pés, para você sentir a minha presença dentro de você, para você sentir a minha presença em você. Moisés, você não está em qualquer lugar, você está no lugar santo, você está no lugar que é puro, você está no lugar onde a minha presença vai se manifestar em você. O que Deus quis falar para Moisés de tirar a sandália dos seus pés era: nós sabemos que os nossos sapatos são sujos, pegam poeiras, pisam em muitas coisas imundas, sujas, às vezes ficam imundos. Sem contar que muitas vezes nossos sapatos nos levam a lugares que desagradam o coração do nosso Deus. O que Deus estava falando para Moisés era: Moisés, tira aquilo que é imundo de você, para que você sinta a minha presença dentro de você. E através da minha presença em você, você irá viver, você irá ver o meu sobrenatural em você e através de você. Era isso que Deus queria que Moisés sentisse, a presença de Deus dentro dele. Isso que Deus quer de mim, de você. Essa presença de Deus em nós é que Deus quer que nós vivamos, ter a presença dele dentro de nós. Sentimos eles em todo momento, em todos os lugares. Moisés, ao ter esse contato com a presença de Deus, Deus então dá uma missão para Moisés, para que ele venha guiar o povo até uma terra prometida. Porque o povo de Deus já estava clamando, porque não aguentavam mais viver em escravidão. 430 anos no Egito, vivendo, sendo escravo por Faraó. E Moisés, por ouvir a voz de Deus, ele começa então a ver e viver o mover de Deus em sua vida. E não só Moisés, mas todo o povo hebreu que estava sendo mantido escravo, também começa a sentir a presença de Deus em sua vida. Deus então envia Moisés diante de Faraó, para que Faraó liberte o povo de Deus da escravidão. Faraó resiste em libertar o povo de Deus para adorar o povo no deserto. Nós conhecemos essa história. Deus então envia 10 pragas para o egípcio, até que Faraó então resolve deixar o povo ir prestar culto no deserto. O povo então sai então do Egito, e ele vai sentir o exército para se livrar daquela escravidão, para se libertar do Faraó que tanto oprimia o povo de Deus. E o povo de Deus então, eles começam a desfrutar da presença de Deus, começam a desfrutar daquilo que Deus tinha em sua vida. Deus começa então a andar com o seu povo pelo meio do deserto. Eu costumo dizer que o deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Só mora no deserto quem quer, só morre no deserto quem quer, porque Deus, o mesmo Deus que está conosco nos palácios,
É o mesmo Deus que está conosco também nos desertos. Deus é aquele que nos guia. Deus é aquele que nos conduz. O povo então começa a andar com Deus no deserto. Diz a história que Deus ia todos os dias com o seu povo, de dia e de noite. Durante o dia, Deus ia com uma coluna de nuvem pelo caminho, ali juntamente com o seu povo, para guiar o seu povo, para proteger o seu povo do sol escaldante, porque no deserto o sol é muito quente durante o dia. De noite, Deus ia com o seu povo numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, para que o povo pudesse passar, para que o povo pudesse andar e também se aquecer do frio, porque o mesmo jeito que de dia é calor, à noite é muito fria no deserto. Então Deus aquecia também o seu povo durante a noite. E tem a história que Deus andava com o seu povo de dia e de noite. O povo de Deus então ele chega diante do mar vermelho e ali eles acham que vão morrer. Por quê? Porque Faraó ele muda de ideia, então ele vem com todos os seus cavaleiros para tentar resgatar o povo de volta para ali o Egito. E ali mais uma vez o povo de Deus vê a presença de Deus, vê os milagres de Deus, vive o milagre de Deus. Por quê? Porque Deus ali abre o mar vermelho e aquele povo passa pelo meio do mar vermelho em terra seca, atravessa do outro lado, sentindo a presença de Deus, vivendo a presença de Deus, vivendo o milagre de Deus, vivendo as promessas de Deus, que era de ir para a terra prometida, de ir para o lugar que Deus prometeu. O povo ali começa então a atravessar o mar, eles atravessam o mar. Os egípcios tentam ir atrás para tentar resgatar o povo de Deus. Deus ali faz o mar voltar ao normal. Todos os egípcios ali perdem a sua vida, mas o povo de Deus ainda permanece com a vida, permanece ali ainda com a promessa de Deus em suas vidas. E Deus continua guiando o seu povo ainda pelo deserto, mostrando que a presença dele na vida do povo é tudo que o povo tem. Se nós perdermos a presença de Deus, nós perdemos tudo na nossa vida. Não adianta nós termos casas, não adianta nós termos carros, não adianta nós termos um bom trabalho, se nós não tivermos a presença de Deus, de nada vale a nossa vida. Deus ali então continua guiando o seu povo, depois da travessia do Mar Vermelho. E ali então o povo começa a reclamar. Moisés, nós queremos carne, porque lá no Egito nós comíamos carne. Deus manda carne. Olha, nós queremos água. Deus manda água. Nós queremos pão. Deus manda pão. Deus manda o maná. Tudo ali Deus atendia o desejo do povo, para mostrar para o povo que a presença de Deus estava com ele. Ou seja, Deus mostrava para o seu povo a sua presença neles. E o que eles precisavam estava no Senhor. Até que o povo então ele começa então a se corromper. Moisés sobe ao Monte Sinai para orar a Deus, para falar com Deus. E ali então Moisés passa 40 dias no monte, orando a Deus, buscando a Deus, intercedendo pelo povo de Deus, falando com Deus, se enchendo da glória de Deus, se enchendo da presença de Deus. E de repente o povo de Deus então começa a pedir para Arão, o irmão de Moisés: olha, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Por quê? Porque esse Moisés que nos tirou lá do Egito nos abandonou. Já tem 40 dias que nós não temos notícia dele. Será que ele não foi embora? Será que ele não foi arrebatado? Será que nós iremos chegarmos mesmo nessa terra prometida? E eles começam então a apertar Arão para que Arão fizesse deuses para eles no Egito. Arão então pega e fala para eles: olha, traz todos os seus atavios, pendentes de ouros, tudo aquilo que vocês têm de ouro, traga para nós fazermos deuses para vocês. E ele então, Arão joga todo aquele ouro no fogo, derrete, e ali então ele faz um bezerro de ouro. E ali Arão faz um altar para aquele bezerro de ouro e fala assim: olha, estes são os seus deuses.
que agora vão te levar para a terra prometida. E amanhã vai ter festa ao Deus que nos levará para essa terra prometida. Deus então ele olha dos céus e vê então o seu povo se corrompendo. Ele vê o seu povo se esquecendo de tudo aquilo que ele fez para eles. Tirou do Egito, trouxe para o deserto, coluna de nuvem durante o dia, protegendo do sol, coluna de fogo à noite, aquecendo do frio, direcionando o caminho, dando água, dando pão, dando carne, sustentando seus filhos. De repente seus filhos se esquecem de tudo aquilo que Deus fez por eles. E o povo começa então a se corromper. E Moisés então, ao ouvir Deus falar, desce que seu povo já se corrompeu, Moisés ele desce do monte, e quando ele vê aquela cena, ele pega as tábuas da aliança e ele quebra as tábuas da aliança. Ele indignado, ele vai lá e pega aquele bezerro de ouro e lança no fogo, e ali intercede a Deus pelo povo de Deus. E Deus então diz para Moisés, agora nós chegamos aqui no texto pelo qual nós lemos, versículo de número 1 e 2 do capítulo 33, Deus diz para Moisés assim: Moisés, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que fizeste subir do Egito, a terra que jurei a Abraão, e a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os fereceus, e os heveus, e os jebuseus. No 3 assim: há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, que não te consuma eu no caminho. O que Deus estava falando para Moisés: Moisés, guia o teu povo, eu vou dar o que eu prometi para o meu povo. Eu vou tirar os inimigos do caminho, os heveus, os jebuseus, os heveus, os fariseus. Eu vou mandar um anjo adiante de vocês, mas eu não subirei com vocês, porque vocês são um povo obstinado. Vocês são um povo que não reconhece aquilo que eu faço para vocês. Eu vou dar vitória, eu vou dar o que eu prometi, mas a minha presença não vai mais estar com vocês. Irmãos, se tem alguma coisa que nos afasta de Deus, é o nosso pecado. A palavra do Senhor diz assim, que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Deus se entristeceu com o seu povo, porque o povo não reconheceu tudo aquilo que ele fez pelo seu povo, tirando o Egito, livrando ele dos inimigos. E diz a história aqui que quando o povo ouviu dizer que Deus não estaria mais com ele, o povo então, ele se entristeceu, ficaram tristes, e eles começaram então a se despojar daquilo que afastaram ele de Deus, dos seus atavios, aquilo que o fizeram pecar. E Moisés, um homem que vivia cheio da presença de Deus, ele pega então a sua tenda e ele vai para fora do arraial, ele vai interceder pelo povo. Por quê? Porque Moisés é um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem que não se corrompeu com as coisas que não pertencem a Deus. Então ainda Moisés ele ainda vai interceder pela vida do povo. No capítulo de número 33, versículo número 8, diz assim que todo o povo então
ficou em pé à porta da tenda, vendo Moisés ir interceder pelo povo, para ver se tinha a resposta de Deus. E no versículo 9, diz que Moisés, então, quando ele entra na sua tenda, quando ele começa a adorar a Deus, quando ele começa a buscar a Deus, desce uma coluna de nuvem sobre a tenda de Moisés. E Deus fala com Moisés como se fala com um amigo. E quando o povo viu que a nuvem estava sobre a tenda de Moisés, ali seria uma resposta boa para o povo, que era sinal de que Deus estava ouvindo as orações de Moisés, a intercessão de Moisés pelo seu povo. Aí todo o povo então começa, cada um da porta da sua tenda também, se inclinar diante de Deus, se arrepender também dos seus pecados, se arrepender das suas iniquidades. E tem a história que Deus falava com Moisés face a face, como se fala como um amigo. O que nós podemos aprender aqui é que o povo ele se arrependeu dos seus pecados. E nós vimos aqui, irmão, que não precisa muita coisa para nós se afastar da presença de Deus. 40 dias foi o suficiente para o povo se afastar da presença de Deus. Não precisa muito para nós não sentirmos mais a presença de Deus. Ele não tem que o povo ele ficou impaciente, porque Moisés demorou para trazer uma resposta de Deus. E muitas vezes, quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, e quando nós não vemos a resposta de Deus, muitas vezes também nós ficamos impacientes. Muitas vezes nós falamos assim: será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus ele está com seus ouvidos atentos àquilo que eu tenho falado a Ele, àquilo que eu tenho clamado a Ele? E aquilo ali começa a perturbar dentro do nosso coração. E muitas vezes nós começamos a colocar a nossa fé em dúvida. Começamos a colocar muitas vezes se Deus é mesmo conosco. Foi isso que aconteceu com aquele povo. 40 dias, cadê Moisés? Será que Deus o arrebatou? Será que Deus o levou para si? Será que Deus se esqueceu de nós? Não, vamos fazer um novo Deus. Vamos fazer algo que nos leve para frente. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida também é assim também. Muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus. Esquecemos daquilo que Ele tem falado ao meio do seu coração. E muitas vezes nós começamos então a se afastar da presença de Deus. Nós começamos a não orar mais. Começamos a não buscarmos mais a Deus. Começamos a não ir mais para a casa do Senhor. Não queremos mais sentir a presença de Deus. Não queremos mais louvarmos a Deus, buscarmos a Deus. Por quê? Porque eu tenho buscado, eu tenho orado, Deus não respondeu ainda a minha oração. Por que eu vou ficar buscando a um Deus que não responde às minhas orações? Muitas vezes nós colocamos isso em nosso coração. Quando nós colocamos isso em nosso coração, a presença do Senhor sai automaticamente de nós. Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Quando nós começamos a blasfemar de Deus, a reclamar de Deus, nós o tiramos a sua presença de nós. Não é isso que Deus queria para a vida do seu povo. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou dar o que o povo quer, mas eu não vou mais viver na presença do povo. E quando o povo então ele ouviu isso, ele falou assim: não, nós vamos buscar a Deus. Nós vamos tirar aquilo que nos afasta de Deus, porque se Deus não for conosco, quem irá nos dar a vitória? Quem irá nos fazer chegar à terra prometida? Quem irá abater os nossos inimigos? Quem irá por nós? Irmãos, existe um ditado que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Agora, se Deus for contra nós, quem será por nós? Ninguém.
Então nós temos que continuar confiando nesse Deus. Não se esquecermos da promessa de Deus. Ainda que demore, ainda que eu e você achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações, ainda que eu e você achamos como o povo no deserto, Deus nos abandonou, mas Deus não nos abandonou, os filhos de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que ainda que um filho se esqueça, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti. A palavra do Senhor diz assim, Salmos, que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desampara. Então, meu irmão, minha irmã, você muitas vezes não está conseguindo mais sentir a presença de Deus. Tem algo que te impede de sentir a presença de Deus. E muitas vezes eu e você nós sabemos o que está nos impedindo de sentir a presença de Deus em nós. O que esfriou em nós? O que não está mais movendo dentro de nós? É a oração? Não sentimos mais a vontade de orar? Estamos perdendo a presença de Deus. Não estamos mais sentindo vontade de ir ao cultos? Estamos perdendo a vontade de Deus. Não estamos mais sentindo a vontade de louvar a Deus? Estamos perdendo a vontade de Deus. Estamos perdendo a presença de Deus em nós. Foi assim que aconteceu com o povo no Egito. 40 dias, pouco tempo, não conseguiram mais sentir a presença de Deus. E se eu e você, se nós deixar poucas coisas agir em nós, elas tiram a presença de Deus de nós. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a presença dele seja fortalecida na minha vida e na sua vida. Deus quer que por onde nós andamos, nós sejamos pessoas cheias da presença de Deus. Deus quer que por onde eu e você andar, a face de Cristo resplandeça na minha vida e na sua vida. Deus quer que por onde eu e você andar, as pessoas aí fora falam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um servo, uma serva do Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas onde Deus habita. É isso que Deus quer de mim e de você. Não deixe as tribulações tirar a presença de Deus. Não deixe as perturbações tirar a presença de Deus. Não deixe nada tirar a presença de Deus de dentro de você, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo ele foi para Jesus, tentar Jesus. Ele falou, você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então lança tudo aqui abaixo. Porque lá em Salmos 91 está escrito que se você pular daqui, aos teus anjos o Senhor dará ordem para que eles te segurem. O inimigo também conhece a palavra. O inimigo também usa a palavra também para me afrontar e para te afrontar. Então, Deus ele quer que eu e você nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da presença de Deus. E é isso que o inimigo ele quer tirar, a presença de Deus em nós. E ele vai trazer perturbação, ele vai trazer muitas vezes algo que vai nos tirar da presença de Deus, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Não deixe nada tirar a presença de Deus de ti. Deus aqui deu uma nova chance para o seu povo. Moisés então ele clama a Deus e ele fala assim no versículo 14: Senhor, a tua presença irá conosco, porque se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Porque o que adianta nós andarmos se tu não andar conosco? O que adianta nós irmos para a terra prometida se o Senhor não estiver nos guiando, se o Senhor não estiver conosco? É aquilo que eu falei, o que adianta nós termos sucesso na nossa caminhada, mas se não tiver a sua presença em nós? O que irá adiantar?
Porque o povo de Deus ele só é completo quando Deus habita nele, quando ele é cheio da presença de Deus. Existem muitas pessoas que colocam a sua confiança em carros, cavalos, carro, mas não tem a presença de Deus. Falta algo em sua vida. E aquilo que falta, só Deus ele pode completar. Não deixe nada tirar a presença do Senhor. Assim como Deus deu uma nova chance para esse povo do Egito, Deus também nos dá uma nova chance de se enchermos da presença do Senhor. Amém? Nós estaremos ouvindo aqui um louvor rapidinho. Eu sei que vai avançar um pouquinho só a hora, mas eu preciso tocar esse louvor para que você possa ouvir, sentir a presença de Deus e meditar naquilo que está afastando você da presença de Deus. Amém? Pode soltar?